Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse espaço, nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, na nossa passagem, nós vamos falar sobre Jesus caminha sobre as águas, que segue narrado nos evangelhos de Marcos, Mateus e João. E o nosso objetivo é fazer uma comparação dessa mesma passagem sobre como cada um dos evangelistas desenvolveu a sua narrativa, considerando a inspiração do Espírito Santo, mas também as características de cada um dos evangelistas. E faremos esse aprofundamento e a leitura aqui do Evangelho, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. Vamos primeiro à narrativa de Marcos. Marcos, capítulo 6, versículo de 45 a 52. Logo em seguida, forçou seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele na outra margem para Betsaída, enquanto despedia a multidão. E deixando-os, foi à montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo que se fadigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos ouviram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou com eles, dizendo: Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento amainou. Eles, porém, no seu íntimo estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães, mas seu coração estava endurecido. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre a passagem Jesus caminha sobre o mar. E vamos agora à narrativa de Mateus sobre a mesma passagem. Mateus capítulo 14, versículo de 22 a 33. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem. Enquanto ele despedia a multidão, fei- enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar, na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse:
Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostaram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre a passagem de Jesus caminha sobre as águas. E vamos agora à terceira narrativa, que é do evangelista João. João, capítulo 6, versículo de 16 a 21. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era já escuro, e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento rijo. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. Então, essa é a narrativa de João sobre Jesus caminha sobre as águas. Bem, vamos agora a uma reflexão sobre a mensagem das três passagens, né, do Evangelho de Marcos, Mateus e João. Mas antes quero pedir, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Se faz sentido para você, compartilhe para mais um irmão, uma irmã que precisa ouvir a palavra de Deus. Nesse momento, alguém pode estar sedento da palavra de Deus e você pode ser o mensageiro aí dessa boa nova. E também deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa passagem. Jesus caminha sobre as águas. E se puder, deixa aqui uma curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Ok? Bem, então vamos à reflexão. Primeiramente, essa passagem, né, de Jesus caminhando sobre as águas, ela é muito potente, né? É daquelas passagens fortes do Evangelho, né? E hoje eu quero fazer aqui uma reflexão, e aí você vai poder perceber que cada um dos evangelistas fizeram uma narrativa próxima, mas cada um trouxe adicionou elementos diferentes ou omitiu elementos que um evangelista tinha narrado, ou até podemos encontrar uma certa contradição. Vamos lá então a nossa reflexão para que a gente junto possa compreender melhor. Bem, aqui é importante perceber que esse episódio de Jesus caminhando sobre as águas, ele vem de uma sequência, né? Quando fala que logo em seguida forçou seus discípulos a embarcarem, aqui essa questão acontece logo após a multiplicação dos pães, né? Então, esse logo em seguida é quando ocorre a multiplicação dos pães e a partilha, né? Então, ocorre depois dessa passagem. E olha só que interessante aqui, né? Jesus, ele ordena, né, que os discípulos embarcassem, deixasse ele a só, enquanto ele despedia a multidão. Vocês lembram, nessa passagem, os evangelhos falam em 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, porque naquele período, mulheres e crianças não contavam. Então é por isso que dá para entender um pouco aí o que os antigos falam, né? Ah, mulher não conta, criança não conta.
Enfim, era uma cultura daquele período, né? Só contava os homens adultos, né? Muitas vezes nem os adolescentes, né? Só os homens adultos, porque era um período de guerras, né? Então, as pessoas que estavam prontas militarmente eram as que contavam. Dizem, inclusive, que os idosos também não eram contados, né? Bem, mas enfim, por que que eu digo isso? Porque poderia, ou melhor, deveria ter mais do que 5.000 pessoas. Numa conta rasa, a gente pode falar aqui de 10 entre 10 e 15 mil, com certeza. Há quem diga que tinha cerca de 25.000 pessoas ali na multiplicação, dos pães, né? Então, se você puder, volta um pouco aqui no nosso canal e assista, também o vídeo da multiplicação dos pães, que ele é muito poderoso na sua mensagem aqui para fortalecimento da nossa fé, né? Então, para frisar que ele pega essa continuidade. Bem, e aí depois Jesus, ele não volta aos discípulos, né? Ele despede toda a multidão, e era muita gente. E Jesus ficou sozinho para despedir aquele mundaréu de gente. E depois disso, obviamente já exausto, né? Porque ele ensina, depois tem toda aquela multiplicação dos pães, aí vai despedindo, cada um quer conversar, né? De repente fazer algum pedido, isso deve ter demorado muito. E ainda assim, Jesus ele foi para a montanha orar, né? E em várias passagens dos evangelhos, nós vamos ver o quanto Jesus ele dava importância à oração. Quantas vezes por dia você ora, né? Quantas vezes nós oramos por dia? Jesus, sendo Deus, Filho unigênito, ele tinha uma frequência de oração. Ele sempre estava na intimidade com o Pai, buscando fortalecimento espiritual. Que dirá nós, né? Se Jesus sentia a necessidade do fortalecimento espiritual, de conversar com Deus, que dirá nós, réis mortais, né? Vamos dizer assim, fracos na fé como somos, né? Mas não fazemos isso, né? Bem, e aí, é, os discípulos estavam ali no mar, né? E perderam Jesus de vista. Quando fala aqui da quarta vigília da noite, naquele tempo existia uma. A partir das 18 horas, eles faziam uma divisão por vigílias, né? A quarta vigília, nos cálculos, era mais ou menos 3 horas da manhã. Então, Jesus só vai até os discípulos 3 horas da manhã, né? Então, naquele período todo, eles estavam no mar agitado e no meio da escuridão, né? E, de repente, Jesus vai caminhando sobre o mar em meio à tempestade. Não era um mar calmo, né? Então, Jesus, no meio daquele vento, daquele maremoto, ele caminhava sobre as águas, né? Olha que forte isso, né? E quando os discípulos eles veem Jesus, ficam apavorados. É um fantasma. Porque os discípulos, né, apesar da convivência com Jesus, eles eram pessoas comuns que tinham medo, né? Imagina você no meio de madrugada exaustos, porque não era barco a motor. Eles estavam remando. E pior, o vento era contrário, eles estavam remando contra o vento. Então imagina, eles estavam fadigados quando viram Jesus, não conseguiam dormir, né? Porque teve uma maratona ali de ensinamento e depois a multiplicação dos pães. Aí eles vão para o mar em seguida, não pararam para descansar, e exaustos de remar, vem um homem caminhando em meio à tempestade. Já nem estavam mais é, totalmente conscientes. Mas o que que a gente vai perceber aqui em Marcos e também Mateus vai relatar esse início também, que eles têm medo e eles não reconhecem Jesus. Então, essa passagem nos mostra que toda vez que nós temos medo,
nós não conseguimos enxergar Jesus, né? Então o medo, ele paralisa. Então é por isso que é muito importante a oração. Porque quando você tem medo, você deixou de ter fé. E você, quando tem medo, passa a não reconhecer Jesus. E às vezes ele está do seu lado. Né? Você está clamando por Jesus, às vezes ele já te entregou a graça, né, o seu pedido, mas você tem muito medo e você não consegue enxergar Jesus. Então, muito cuidado, meu irmão, minha irmã, de chegar um momento que o seu medo seja tal que você não consiga enxergar o seu Salvador, nosso Senhor Jesus. E aí, Jesus fala: Sou eu, e sobe para junto deles no barco, e o vento amainou. Isso mostra que quando Jesus ele está no nosso barco, não temos o que temer. E essa já é uma segunda experiência. Vocês se recordam aqui, aqueles que fazem a leitura bíblica, quem nos acompanha aqui no nosso canal, nós já fizemos também aqui a reflexão da tempestade acalmada, né? Quando Jesus dormia e o barco estava enchendo de água, quase que afundando, e de repente Jesus dá ordem ao mar e ao vento, cala. Aqui ele nem falou, ele pisou no barco e a tempestade parou. Então, aqui é mais um exemplo que quando Jesus está no nosso barco, nós vamos ter paz, não vamos ter agitação na nossa vida. E se tiver agitação, nós vamos ter a força para poder resistir aos tempos difíceis, desde que Jesus esteja no nosso barco. Tem espaço no seu barco da vida para Jesus? Porque para Jesus subir no nosso barco, nós precisamos dar espaço para ele, para que a tempestade ela possa ser acalmada. Amém? E aqui, Marcos, ele vai encerrar dizendo que eles não tinham, eles estavam também espantados, porque eles não tinham entendido nada a respeito dos pães. De repente chega lá 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E eles ficaram sem entender como é que Jesus fez isso. Então eles já foram pro barco sem entender nada do que aconteceu ali no deserto. E logo se deparam com a situação de Jesus caminhando sobre as águas. É bastante informação, né? Por isso que nós precisamos estar sempre edificados na nossa fé. Amém? Aí vamos agora fazer uma reflexão do Evangelho de Mateus, que é próximo, mas aí Mateus ele vai adicionar novos elementos aqui nessa passagem, né? Então Mateus ele vai falar da Jesus, né? Caminha sobre as águas. Ele, assim como Marcos, em seu evangelho, ele relata, né, que Jesus obriga os discípulos a entrar na barca, que ele despede a multidão, que ele vai para a montanha orar, né? Então ele segue a mesma narrativa de Marcos. E também quando Jesus começa no meio do agito das ondas, do vento, na quarta vigília, também ele cita a quarta vigília, né? Que eu disse aqui que era cerca de 3 horas da manhã, e aí ele vai caminhando sobre o mar. E o que Mateus relata de diferente de Marcos? Ele vai dizer que os discípulos ficam sim com medo, né, quando vê Jesus caminhando sobre as águas, mas aí tem uma uma narrativa aqui de Pedro, né? Um protagonismo de Pedro nesse episódio, né? Quando ele fala tranquilizai, Jesus fala, né? Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro ele toma a palavra e fala: Se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Então, Pedro, ele quis provar que se de fato era o mestre, ou se era uma outra entidade, eles estavam assustados ali, né? E aí ele fala assim: Mas será que é Jesus mesmo andando sobre o mar? Então, o medo era tal que, mesmo ouvindo a voz de Jesus, Jesus indo já em direção da barca, Pedro, ainda assim, ele pede prova.
E Jesus fala: Vem. Vocês lembram que Jesus vai falar: Em meu nome, sinais maiores ainda farão? Nunca se soube de ninguém andar sobre o mar. Mas Jesus, ele não isenta nenhum dos seus sinais que a gente não possa fazer, né? Olha só, e ele vai além, sinais maiores do que o que ele fez. Veja só, o tamanho da nossa fé que nós precisamos ter. E aí, quando Jesus fala, Pedro, vem, ele vai. E aí a gente percebe que quando Pedro sai da barca, ele consegue caminhar sobre as águas. Mas quando o vento redobra a sua força, ele afunda. Então, o que que nós podemos aprender nessa passagem aqui de Mateus? Quando Pedro estava com os olhos fixos em Jesus, ele conseguiu caminhar sobre o mar. Quando é que Pedro afundou? Quando ele olhou para o medo, quando ele teve dúvida. De repente ele estava andando, aí ele cai naquela razão e fala: Nossa, eu andando sobre a água? Aí afundou. Então, meu irmão, minha irmã, sempre fixe os olhos em Jesus. Quando você está com os olhos fixos em Jesus, maravilhas podem acontecer. Mas quando vem o medo e a dúvida, a tendência é que a gente afunde. Se você afundar, faça como Pedro, né? Quando Pedro afunda, ele fala: Senhor, salva-me. Quantas e quantas vezes que você parece afundar na sua vida, né, nas finanças, nos seus projetos, as coisas não dão certo na sua vida. Faça como Pedro, Senhor, salva-me, porque nós vamos até o nosso limite. Quando nós alcançamos o nosso limite, aí vem a mão de Deus, aí vem a salvação. Mas você precisa clamar para que Jesus opere, na sua vida. Amém? E aí Jesus ele questiona a fé, né, de Pedro. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ou seja, se o Pedro não duvidasse, ele teria ido até o fim, ao encontro de Jesus. E Jesus sabia que Pedro teria capacidade se fosse firmada na fé. Não como homem, mas na fé. Porque na fé é que acontece o impossível, né? Mas Pedro, ele vai duvidar. E aí, quando Jesus sobe, eles presenciam toda essa situação. Jesus sobe na barca, o vento cessa, os discípulos se prostram diante dele. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Imagina que magnífico que os discípulos presenciaram naquele momento, né? Então eles reverenciam aí Jesus. Amém? Então percebeu aqui a diferença entre o evangelho de Mateus e Marcos, né? Então, Mateus ele traz toda a narrativa de Marcos, com alguns ajustes de texto, mas praticamente a mesma narrativa, mas aí ele insere esse episódio que só está em Mateus, não está em Marcos, e nós vamos ver em sequência que também não está no Evangelho de João. Então, é exclusivo do Evangelho de Mateus esse momento entre Pedro e Jesus, onde ele chama Pedro para caminhar sobre as águas. Amém? Então, essa é a narrativa de Pedro sobre Jesus caminha sobre o mar. E vamos agora à narrativa de João. João, ele faz uma narrativa assim muito particular, né? Ele destoa da narrativa de Marcos e de Mateus. Primeiro que ele exclui toda a parte inicial, né, trazida ali por Marcos e por Mateus, né? Lembrando que João é o último evangelista a escrever, né? João ele só vai escrever o seu evangelho 30 anos depois dos demais apóstolos, então isso é muito importante saber. Ele pode ter deixado como ele já teve acesso aos evangelhos já escritos, ele pode, de repente, entender que não precisa repetir o que outros já narraram, né? Mas, para além disso, ele cita aí
Jesus caminhando sobre as águas, o mar agitado, o vento, né? Que eles remavam, já tinham remado bastante. Ele não menciona que. Ele fala que o mar era agitado, mas ele não menciona que eles remavam contra o vento. E é importante refletir sobre o que é remar contra o vento, trazendo para os nossos dias atuais, né? Quantas e quantas vezes você já não sentiu remar contra o vento? Sabe aquela coisa de nadar contra a correnteza? É um pouco essa comparação aqui, né? Então, quando Jesus chega, eles estavam remando contra o vento, né? Com o vento contrário. Isso acontece muito na nossa vida. É por isso que nós precisamos muito da presença de Jesus no nosso barco, né? No barco da nossa vida. Porque quando você estiver remando contra, você não tem forças humanas para resistir. Aí você precisa de Deus na sua vida, sempre, mas principalmente nesses momentos onde você precisa edificar a sua fé para poder superar um obstáculo. Então tente perceber quando na sua vida você está remando contra o vento, né, com o vento contrário. Mas aqui João, ele não fala disso, fala assim que Jesus se aproxima da barca andando sobre as águas, que eles ficam atemorizados, que Jesus se apresenta, né, dizendo sou eu, não tem mais. Mas aí ele encerra. Até essa parte está tudo bem, né? Ele resumiu. Mas aí quando ele fala quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. Nessa passagem, João ele em muito se diferencia de Marcos e de Mateus, porque toda a situação, todo o episódio acontece em alto mar. Tanto é que Pedro afunda. Não fosse isso, se a barca estivesse chegando, onde o Pedro ia afundar? Então a gente percebe que os três, cada um dos três evangelistas, eles fizeram uma narrativa bastante particular, né? Inspirado pelo Espírito Santo, mas com um contexto bastante diferente, né? Eu digo mais em relação a João, porque se a gente parar para analisar a narrativa sobre Jesus caminhando sobre a tempestade, trazida por Marcos e Mateus, elas têm mais alinhamento. Lembrando que Marcos e Mateus são reconhecidos como evangelhos sinóticos, né? Marcos, Mateus e Lucas. Por quê? Porque eles se assemelham na estrutura da narrativa. E João tem mesmo essa questão diferente, né? Se você for estudar o Evangelho de João, você percebe que a estrutura do Evangelho de João é de fato bastante diferente dos três evangelhos sinóticos, né? Mas com muita força aqui nessa passagem de Jesus caminha sobre o mar. Amém? Espero que essa reflexão aqui tenha agregado muito valor, muita força, muita fortaleza aí à sua fé, né? Então que a gente consiga nos momentos de tempestade, reconhecer Jesus e não temer, porque quando nós temos medo e dúvida, nós não podemos fazer o encontro, né, com o nosso Salvador, né? E quando você entender que é muito difícil para você, olhe para Jesus, não olhe para os seus problemas. O maior problema, falando de problema de novo, né? É que nos momentos difíceis nós acabamos querendo se apegar à nossa capacidade. Aí nesses momentos são os momentos que nós mais precisamos de Jesus. Então mantenha os olhos fixos em Jesus para que você consiga superar a tempestade que a vida te proporciona. Não veja a tempestade somente como algo ruim. É na tempestade, é na provação que nós crescemos, que nós nos fortalecemos. Amém? Então não tenha medo da tempestade. Ela pode vir para trazer uma bonança futura. Que quando Jesus entra no barco, nós temos paz. Mas Jesus precisa estar no seu barco. Dê espaço para Jesus, para que você tenha a paz que acalme a tempestade que te atormenta. Amém?
muita luz na sua vida. Quero também dizer que se você quiser adquirir um exemplar do nosso livro, Filho de Deus, escrito por Márcio Cândido, publicado pela Visão Editora, você pode solicitar aqui também pelo nosso canal. Então, muita paz, muita luz, muito discernimento, muita fortaleza na sua vida e muitas conquistas com Deus sempre. Amém? Forte abraço.